Uma outra polêmica, já que o programa está bem leve, para começar a nossa semana, né, ô Maninho? Uma declaração feita pelo líder da bancada evangélica causou muita polêmica. O deputado federal Eli Borges, do PL, do Tocantins, disse que seria uma boa medida o governo de Luiz Inácio Lula da Silva demitir a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Segundo o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o gesto seria visto como de aproximação do governo com a bancada. A declaração se deu em meio a uma confusão por parte do Ministério da Saúde com a publicação, na última quinta-feira, dia 29 de fevereiro, de uma nota técnica liberando o aborto legal em qualquer período da gestação. Para contextualizar, no governo Bolsonaro havia sido emitida uma nota, uma regulamentação, uma norma interna limitando o aborto legal, ou seja, o aborto nos casos em que a lei autoriza, de estupro, de risco para a vida da mãe e de feto anencéfalo por decisão do STF, até determinada semana, não sei exatamente, vou conferir aqui para vocês. E a ministra da Saúde atual revogou esta previsão, autorizando que o aborto legal fosse em qualquer período, ou seja, até o final da gestação. Gerou polêmica, ela voltou atrás e revogou a revogação, vamos dizer assim, e aí ficou valendo a norma anterior também. Virou, claro, uma polêmica com a bancada evangélica que é muito apegada à questão contra o aborto, não só a bancada evangélica, mas também bancada religiosa, bancada conservadora, que vê essa como uma pauta muito importante. Como é que você vê essa polêmica, Júlia Lucy? Olha, esse pedido, né, de demissão da ministra, ele não aparece apenas por causa dessa questão do aborto. Mas o Ministério da Saúde, ele vem sofrendo algumas derrotas, né, do ponto de vista de resultados. A gente já tem aí mais de um ano de governo e talvez seja necessário, sim, proceder a uma troca. A crise, por exemplo, que nós estamos vivendo em relação à dengue, tá, é inadmissível. A gente não está falando de uma doença desconhecida, a gente não está falando, inclusive, de algo que não poderia ter sido previsto, porque existe um ciclo na doença e já era previsto que esse ano haveria um aumento, né? Então, a gente não viu o Ministério da Saúde, por exemplo, se adiantar nas campanhas, se unir na Defesa Civil para combater o mosquito, nada disso. Hoje, a gente está vendo uma crise gravíssima, né? Um número altíssimo de pessoas que já morreram, por exemplo, por causa da dengue. Isso é responsabilidade do Ministério da Saúde. E aí agora, essa questão do aborto, ela veio talvez para selar, né, a linha realmente ideológica que já se sabia que seria praticada, né? Lembrando que no período eleitoral não podia falar isso, certo? A campanha do opositor ao governo que foi eleito foi proibida de falar que este governo era pró-aborto. Foi proibido. E aí agora nós estamos vendo, nós vimos uma nota técnica que autorizava o assassinato de um bebê, mesmo que ele tivesse 9 meses. Porque não existe outra palavra, gente, ser assassinato. Desculpa. Eu sei que tem gente que defende o aborto e que não gosta que essa palavra seja usada, mas é isso. Quando você pega um ser vivo e você acaba com a vida dele, você faz um assassinato. Entende? E aí depois veio essa discussão. Ah, mas foi um descuido? Foi um deslize? Não sei se foi. Entendeu? O fato é que foi editado essa portaria e felizmente nós temos um Congresso atento, nós temos a sociedade civil bastante atenta hoje no Brasil, que se colocou contra imediatamente, no mesmo dia houve a revisão dessa decisão, né? Então, vocês imaginam se a sociedade ainda estivesse dormindo no Brasil. A gente teria hoje a possibilidade de uma mulher chegar no hospital público, alegar que foi estuprada e ter ali o assassinato de um bebê de 9 meses, 8 meses, 7 meses. Ô Felipe Monteiro, só para contextualizar aqui com a informação completa, no governo Bolsonaro havia uma recomendação normativa de que este aborto legal, portanto aquele aborto que a lei permite, acontecesse tão somente até 21 semanas e 6 dias de gestação, ou seja, um pouco mais da metade de uma gravidez. E aí, na semana passada, que veio o Ministério da Saúde e emitiu uma nota técnica derrubando essa previsão, autorizando, portanto, o aborto a qualquer tempo da gestação, pressão, e essa medida foi suspensa. Como é que você vê, Felipe Monteiro? Porque a lei
não traz prazo algum quando autoriza o aborto legal. E aí a gente está vendo um parlamentar questionando a ministra. Será que o parlamentar não deveria fazer uma proposta, então, para colocar na lei um limite legal de semanas ou de dias ou qualquer coisa assim para o aborto legal? Felipe Monteiro. Você vê como é interessante, né? É a mesma discussão com roupas diferentes. No começo do programa a gente falou exatamente sobre a questão da descriminalização das drogas, que a lei não falava critério objetivo e a justiça quer dar critério objetivo. Agora, novamente, né, a gente está falando que a lei prevê, né, aborto legal em 3 possibilidades: caso de estupro, possibilidade de risco à mãe e o terceiro feto anencefálico, né? E não há nenhum tipo de normativa legal, previsão legal discutida pelo legislativo que fale qual que é o prazo que a pessoa pode fazer aborto nessas 3 hipóteses de aborto legal. Mas ao invés de a gente discutir no Brasil questão séria, trazer a ciência para ajudar nessa discussão, a gente fica discutindo retórica. Assassinato! É um absurdo! A Anísia Teixeira tem que ser demitida e por aí vai. A Anísia é uma ministra de mão cheia, está fazendo um trabalho essencial e fundamental no Ministério da Saúde, importantíssimo, não é? Ela está fazendo esse trabalho muito por conta da reconstrução, por conta da desmobilização do governo Bolsonaro, né, que fez com que os brasileiros não quisessem se vacinar. Então a gente está vendo várias doenças tropicais voltando muito por conta desse desmonte. Então nós temos que discutir essa questão do aborto legal de uma forma séria. Eu lembro, Nelsinho, que no passado, não sei se foi 2020 ou 2021, uma criança de 11 anos de idade, vítima de estupro, né, tentou abortar e não foi possível o aborto, né, porque a juíza achou por convicção própria que já tinha passado do prazo para fazer o aborto. Ou seja, nesse caso, por exemplo... Ela foi até punida ou investigada, alguma coisa assim. Nesse caso, por exemplo, o conservadorismo e a direita aplaudem, né? A justiça legislando. Mas quando a gente quer discutir de forma séria, não tem discussão de forma séria. Tem que ter critérios, sim, claros, junto com a ciência, de modo a dar garantias para as pessoas que foram vítimas de estupro. Vamos lá. Dar garantias à mãe que está tendo risco de vida a fazer o aborto. Não é criar número de forma aleatória. Tem que trazer a ciência para essa discussão. Ô Ju, eu sei que você está pedindo, mas o Palumbo já tinha pedido antes aqui. Discussão, então, já que você quer trazer a ciência. Aborto legal, viu, Paulo? Aborto legal. A lei. Estou falando da lei. Posso falar, senhor Felipe Monteiro? Pode. O senhor está nervoso? Toma uma aguinha aí. Vamos lá. Com poucos dias de gestação, o coração de uma criança... Aborto legal, Palumbo. Aborto legal. Vai lá, Palumbo, vai lá. Programa pra você, bate, escanteio, cabeceira, você não deixa ninguém falar, cara. Você faz de aborto geral? Pô, deixa eu falar, pô. A fala é minha, não é sua. Vai lá, Palumbo, com a palavra. Com poucos dias de gestação, o coração de uma criança, de um bebezinho, já começa a bater. Ué, isso é ciência, você não tá falando de ciência? Você não tá falando de ciência? Isso é ciência. É só você perguntar pro médico. Eu sou contra a pena de morte, inclusive de bandidos. Eu acho que o Estado não tem direito de matar ninguém, exceto em legítima defesa. O que acontece... legal, Palumbo. Cara, deixa eu falar, irmão. Mas tá falando errado. Sua aí, mano. Você não consegue ficar quieto? Depois você me retruca, deixa eu falar, a fala é minha, não é sua, velho. Não é aborto, é aborto legal. Nós estamos falando de aborto. Aborto legal. Ô, Pepe, deixa o Palumbo falar, depois você fala de novo, vai lá. Não deixa, tá atacada aqui, velho. Tem formiga aí na sua... Ô, fica quieto. O tema é aborto ou aborto legal? Aborto de forma geral, não posso falar? Não, é aborto legal. Eu não posso falar, então? Mas você que decide o que eu falo. Gente, vamos voltar aqui pra discussão. O Palumbo começou a falar exatamente sobre o início da vida, do coração e tal. Ó, independente, vai lá. Eu não faço parte da bancada evangélica. Eu sou católico, apostólico e romano. Peraí, o que é fake news, Pepe? Falar que a ministra queria regular o aborto no Brasil. Não foi isso. Cara, eu não falei nada disso. Legal. Eu não falei nada disso. Eu comecei a falar de ciência. Eu comecei a falar de ciência. Peraí. Ninguém... Para deixar claro para a audiência e para todo mundo... Só um minutinho. Deixa claro mesmo. Nós estamos falando aqui só de uma questão de aborto que a lei autoriza. Ou seja, que o Congresso legislou e disse que pode abortar quando tem estupro, quando tem risco para a vida da mãe e também um caso que veio depois da jurisprudência, que é pro feto anencéfalo, ou seja, o bebê que está no útero da mãe que não tem cérebro. E aí a discussão é toda essa quando o Palumbo falava que está agora com a palavra garantida, delegado Palumbo. Eu nem citei o nome da ministra, não falei absolutamente nada.
Já que ele falou de ciência, eu estou falando que com poucos dias o coração de uma criança já começa a bater. E que eu, embora não seja parte da bancada evangélica, porque eu sou católico, sou contra a pena de morte, inclusive para bandidos. E também sou contra o aborto. Isso é um absurdo, você pegar e matar uma criança com 9 meses no ventre de uma mãe. Eu não posso concordar com isso, não dá para concordar com isso. Aí você falou de ciência, eu retruquei. E você fica o tempo todo bufando, porque só a sua palavra que vale. Você tem que saber ouvir o outro lado também. Em nenhum momento eu falei dessa ministra, sequer falei o nome dela, embora não concorde com muitas coisas que ela faça. Inclusive uma portaria que ela fez em 715, falando de hormonização a partir dos 14 anos, falando de aborto, falando de droga. Ela devia se preocupar com os milhares de brasileiros que estão aí na fila do SUS esperando, clamando para ser atendido. E não ficar com esse viés político ideológico. É isso que eu ia falar. Mano Ferreira. Olha, é muito interessante como esse tema suscita paixões dessa forma, né? A gente precisa ter muita clareza o seguinte: a lei já prevê esses casos. Inclusive, Paulo, você falou sobre autodefesa. Eu diria que os casos de aborto com risco para a vida da mãe usam esse princípio, né, da autodefesa. Ou seja, não é que você vai fazer o aborto em qualquer caso, mas se a vida da mãe está em perigo, o aborto equivale à legítima defesa nesse caso, né? E o ponto é: como que a gente regulamenta o exercício desse direito previsto na lei? É preciso ter alguma norma objetiva. O desejável é sempre antecipar ao máximo esses casos, né? Até porque a gente sabe que quanto mais desenvolvido o bebê está na barriga, mais complexo é o procedimento médico, mais complicado se torna, maiores viram os riscos à saúde da própria mãe também. Então, é importante que a gente pense nessa discussão que se trata, como já falamos, dos abortos previstos em lei. Portanto, o parlamento brasileiro já decidiu que nestes casos muito específicos o aborto é um direito. Então a gente precisa pensar como garantir a efetivação desse direito, diminuindo os riscos, e isso passa por ter uma eficiência no sistema de saúde para a aplicação desse direito. São 11h16. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, agora sim, Ju. Fizemos a rodada completa. Júlia Lucide de novo com a palavra. O Felipe falou do caso, né, da juíza que indeferiu o abortamento dessa menina de 11 anos, e aí depois a história completa veio à tona, né, que é o fato de essa menina ter tido relacionamento com o pai da criança por anos já, né? Então a juíza ali, na análise do caso concreto, ela entendeu que, embora a lei defina como abaixo de 14 anos do estupro, ela entendeu que existia um relacionamento e entendeu também que o bebê já estava em idade avançada e optou por não autorizar o assassinato. Felipe, é assassinato. Não queira usar de uma retórica eufemista para fugir do fato de ser um assassinato. Um assassinato de uma vida igualmente importante como a minha, como a sua, como a da minha filha. Então, gente, essa discussão do aborto, a gente tem que, quando a gente está falando da esfera de Estado, eu acho interessante, a gente tem que sair da esfera da religião, porque cada um tem a sua religião, tem gente que não acredita nem em Deus, então a gente não entra nisso. Vamos falar do ponto de vista constitucional? A Constituição da República Brasileira garante o direito à vida, de você permanecer vivo, e a Constituição não dá a ninguém a autorização para tirar a vida de outro. Este é o ponto central. E em momento nenhum a Constituição disse que tem vida mais importante que a outra, tem vida mais válida do que a outra. Porque se a gente cair nisso, a gente pode tomar muito cuidado. Daqui a pouco a gente pode ver no Brasil, por exemplo, a autorização para abortamento de criança com síndrome de Down, como está acontecendo na Alemanha. É isso que a gente quer para o nosso país? Se a gente começar a ranquear as vidas a partir da forma como elas foram constituídas ou da sua condição física para legitimar a sua existência, eu acho isso extremamente perigoso. Então a vida, ela é protegida, sobretudo de um inocente, e é por isso, mano, você tem razão, desperta paixão sim.
Porque você imagina um inocente ser submetido à tortura. Porque é isso que acontece com o feto. Conversem com quem infelizmente precisa fazer na rede pública de saúde, como eu já tive o cuidado de conversar com enfermeiros e com médicos. O que acontece é o bebê sai vivo e eles precisam ficar esperando o bebê morrer para pesar aquele bebê. Isso não é apenas assassinato, isso é tortura. E aí a gente vê toda sorte de tentativa de retórica de não colocar como assassinato o que é assassinato. Por isso é muito sério, a gente tem que combater sim fake news e a gente tem que deixar claro o que é que cada um pensa. Fala, Pepe. Não, dois pontos principais. Eu poderia usar o argumento da própria direita, né, do próprio conservadorismo, falando assim, poxa, se o legislativo não legislou e revogou o artigo do Código Penal que fala em aborto legal, é porque ele quer manter o aborto legal lá. Então, esse argumento, por exemplo, eu poderia muito bem utilizar nesse momento. É a autoridade do legislativo, isso. O que eu estou falando aqui agora, né, então tem esse argumento que você usa toda hora. O legislativo é soberano e está lá no Código Penal o artigo que fala e prevê o aborto legal. Eu vou nem falar de aborto em geral, estou falando de aborto legal. Em 3 hipóteses, né? Aborto, estupro, risco à vida da mãe e feto anencefálico, né? São as 3 hipóteses previstas na legislação sobre a possibilidade de aborto legal. Então, se o legislativo não se manifestou, o judiciário não pode intervir nisso. E o legislativo também não falou quando é que é o prazo. Se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 9 meses. Não falou. Se não falou qual que é o prazo, teoricamente, abstratamente, é qualquer prazo. Pode ser qualquer prazo. Então, se o legislativo não falou nada sobre isso, não cabe ao judiciário legislar sobre isso, como vocês defenderam também a questão das drogas indo por esse caminho, indo por esse subterfúgio. Agora tem um ponto que a premissa da Júlia na argumentação está completamente equivocada. Primeiro, quando eu falo de princípios constitucionais, direito à vida, né? Não há princípio... Só um minutinho, são 11 horas e 20 minutos, nós estamos discutindo aqui a polêmica em torno do aborto. Felipe Monteiro está comentando, para você que chega agora, do intervalo da rádio. Felipe Monteiro. Tem uma premissa na argumentação da Júlia completamente equivocada, porque quando eu falo em princípios constitucionais, direito à vida, direito à liberdade, não há um valor absoluto de um sobre o outro. Quando há conflito entre princípios constitucionais, existe a regra de colisão entre princípios, que você tem que analisar no caso concreto. Por exemplo, quando bem disse o Mano aqui, né, no caso, por exemplo, que ter a criança é risco de vida para a mãe, qual vida prevalece? A da mãe ou da filha? No caso, por exemplo, de uma mulher que foi vítima de estupro, qual o princípio que prevalece? A dignidade da pessoa humana ou a vida? A liberdade ou a vida? O que é mais importante nesse caso? Ou seja, tem que analisar o caso concreto para chegar a uma condição, a uma solução, a uma conclusão. Então, quando a Júlia coloca na argumentação dela que o valor da vida é o principal valor, ela esquece as regras básicas de colisão entre princípios. Tem caso concreto de que uma mãe é estuprada, o que prevalece, segundo a legislação, é a dignidade humana e a liberdade. No caso de mãe que tem risco à vida em relação a ter o filho, o que prevalece? A vida da mãe ou a vida da filha, né? Considerando que, no caso da mãe, eu tenho 2 valores, a liberdade de escolha e a vida dela. Ou seja, você tem que analisar o caso concreto. Então não adianta você querer analisar essa situação somente colocando a vida como valor absoluto, porque a vida não é o valor absoluto quando se trata de direito constitucional. Vai lá, Ju, você foi citada, fala aí. Felipe, o valor da vida, o princípio de proteção da vida é do qual todos os outros princípios são derivados. Porque se não há vida, não há nada, não há discussão, não há sequer direito, tá certo? Então, quando a gente entende isso, que a vida de cada indivíduo deve ser respeitada na sua inteireza, independente da condição que ela se encontre, isso tem assento constitucional. Quando, por exemplo, uma mulher está numa gravidez de risco, ela pode, inclusive, decidir não retirar o bebê, como eu já vi acontecer em alguns casos. Liberdade. E a mãe veio a falecer, mas ela fez essa escolha. Ela decidiu manter aquilo. Escolha. Agora, o caso do aborto... Primeira coisa importante a gente deixar para as pessoas aqui muito claro. Ninguém no Brasil é obrigado a ser mãe.
O que é ser mãe? Ser mãe é cuidar de uma criança, é criar uma criança. Se no Brasil uma mulher, independente da situação dela, perceba que ela não quer ser mãe, existe a previsão legal. Eu tô falando aborto legal. Da adoção, da entrega dessa criança diretamente no hospital. Então quando alguém vira e fala, eu não sou obrigada, eu não quero ser obrigada a ser mãe, você não é. Você não é obrigada a ser mãe. Você pode entregar o seu bebê para a adoção. Eu tô falando de aborto legal. Se quiser falar de aborto geral, a gente pode discutir aborto geral também. Aborto legal, eu tô falando. Gente, tem mais gente pra falar aqui. O Palumbo tava pedindo há algum tempo e depois o Mano Ferreira. Vai lá. Agora o negócio é o Mano e o Palumbo. Eu vou trazer uma prancheta, eu vou marcar quantos minutos ele tá fazendo. Só um ponto. Ele não deixa ninguém falar, ele retruca todo mundo. E falar que a vida é valor absoluto é completamente equivocado. Ele retruca todo mundo. Vai lá, Palumbo. Bom, vamos lá. O que a Júlia quis falar numa conversa anterior, procure aí no YouTube como é que é feito um aborto. Entra-se com uma pinça cirúrgica, arranca os braços, as pernas, a cabeça. E o bebezinho, porque é uma vida, o bebezinho emite um som que muitos médicos, depois que inventaram o ultrassom, pararam de fazer esse procedimento assassino, porque pensaram na vida humana que ali está e o sofrimento. Então, quando a Júlia fala que há sim uma tortura, há sim uma tortura. E é por isso que eu sou extremamente contra o aborto. Agora, Mano, vai lá. Eu falei em menos de um minuto, cara. Você fala assim, 7 minutos, não para, você retruca. Você só confunde aborto legal com aborto. Você é chato pra caramba, velho. Você não para de falar, velho. O aborto é sempre triste, né? É sempre uma situação complicada. O ponto quando a gente já tem essas previsões de aborto legal e tem razões, né? Porque, se a gente tá falando aí da vida do feto, colocar em risco a vida da mãe, como falou a Júlia, a mãe tem o direito de escolher, ou seja, não é obrigado a fazer o aborto, é um direito fazer ou não nesses casos. O que mostra que há casos em que os princípios de fato se chocam. Quando a gente fala, por exemplo, do direito à legítima defesa, que inclui tirar a vida de alguém eventualmente, a gente está mostrando que no mundo real, complexo, existem ocasiões em que os direitos se chocam e que alguns valores ficam acima do valor da vida. Senão, não teria hipótese alguma de legítima defesa nesses casos. E quando a gente está falando do aborto legal, a gente está falando de um caso muito específico onde há risco à vida da mãe. E nos casos de estupro, o ideal é que haja o acolhimento o mais rápido possível para que essa mulher possa realizar o aborto antes que o feto se torne de fato uma criança dentro da barriga. Ô Palumbo, para fechar aqui, você que é nosso deputado federal, você acha que de alguma maneira isso vai gerar algum projeto de lei para colocar na lei um limite de tempo para o aborto legal? Olha, tem vários projetos de lei lá. O problema é que a gente está na mão de um presidente, né, que às vezes não pauta aquilo que é de interesse. Você está falando do presidente da Câmara. Exatamente, do presidente da Câmara. Cabe a ele pautar, a população não sabe disso, mas cabe ao presidente da Câmara, por exemplo, pautar a saidinha, que é uma coisa que está aí no anseio da sociedade.